Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma sexta-feira em que estudamos apontamentos das obsessões, né? Nos seus mais variados graus e matizes. E como o suicídio, que cresce de forma avassaladora, e ele, na maioria das vezes, traz o componente da obsessão, quando não da auto-obsessão. Acho interessante nós iniciarmos um estudo do livro Memórias de um Suicida. É um livro longo, de muito aprendizado, de uma profundidade imensa que nos levará a muitas reflexões. E vamos então, vamos nessa empreitada, porque eu acho que vai trazer muito aprendizado para todos nós. Memórias de um Suicida foi escrito pela médium Ivone Pereira, uma médium muito séria, desencarnou uma senhora há umas décadas atrás, e foi trazida pelo Camilo Cândido Botelho. E vamos pelo início para compreendermos primeiro as colocações que a própria Ivone Pereira nos traz, né? Então vamos lá, no prefácio ela coloca: devo estas páginas à caridade de eminente habitante do mundo espiritual, a qual me sinto ligada por um sentimento de gratidão que presinto se estenderá além da vida presente. Não fora a amorosa solicitude desse Idumiraldo, representante da doutrina dos espíritos, que prometeu, nas páginas fulgurantes dos volumes que deixou na terra sobre filosofia espírita, acudir ao apelo de todo o coração sincero que recorresse ao seu auxílio com o intuito de progredir, uma vez passado ele para o plano invisível, e caso a condescendência dos céus tanto lhe o permitisse, e se perderiam apontamentos que, desde o ano de 1926, isto é, desde os dias da minha juventude e os albores da mediunidade, que juntos floresceram em minha vida, penosamente eu vinha obtendo de espíritos de suicidas que voluntariamente acorriam às reuniões do antigo Centro Espírita de Lavras, na cidade do mesmo nome, no extremo sul do estado de Minas Gerais, e de cuja diretoria fiz parte há algum tempo. Refiro-me a Leon Denis, o grande apóstolo do Espiritismo, tão admirado pelos adeptos da magna filosofia, a quem tenho os melhores motivos para atribuir as intuições advindas para a compilação e redação da presente obra. Durante cerca de 20 anos, tive a felicidade de sentir a atenção de tão nobre entidade do mundo espiritual piedosamente voltada para mim, inspirando-me um dia, aconselhando-me em outro, enxugando-me as lágrimas nos momentos decisivos em que as renúncias dolorosas se impuseram como resgates indispensáveis ao levantamento de minha consciência, engolfada ainda no opróbrio das consequências de um suicídio em existência pregressa. Então, a Ivone Pereira relata, uma trabalhadora muito séria, ela nos relata no livro Recordações da Mediunidade, né, situações vividas por ela, e nos próprios livros psicografados por ela, em que, num deles ali, ela faria parte daquela trama que vem naquele livro,
e ali é relatado um suicídio que ela cometeu, né? E essa médium sofreu muito porque ela trazia uma recordação e uma saudade imensa, imensa, tanto do marido, dessa encarnação em que ela comete o suicídio, tanto do pai amoroso que ela tinha. Então, ela trazia ali uma culpa muito grande por ter machucado dois corações que a amavam, atirando-se ali num rio. E isso fez com que ela reencarnasse, né, tendo a oportunidade de vir com a mediunidade muito aguçada para poder, através do trabalho, ir reajustando todos os desajustes, ou parcialmente, né, os desajustes causados por ela mesma nesse ato irrefletido, nesse ato impensado. E ela nos narra o quanto era doído para ela olhar ali em Minas, em Lavras, né, que é no interior lá de Minas Gerais, naquela casinha humilde, junto com os pais, naquela vida bastante simples, em que ela chegava a ver as cortinas ali da mansão, né, que ela teve ali uma vida muito abastada, junto daquele marido, daquele pai, então ela via na mente dela aqueles móveis, aquela decoração que vinham como flashes e ela não entendia o que era aquilo, porque todo o seu ambiente era muito simples, aquela saudade de tocar piano e não ter condição. Então, entre outras coisas, ela sofreu a dor da saudade de algo que ela não soube valorizar, que ela desprezou, né? Machucando corações que tanto a amavam. E ela está relatando então que ela sentia ali a proteção do Leon Denis. Leon Denis foi um grande homem, né? Encarnado aqui na Terra, mais novo que o Allan Kardec, tanto que ele consegue dar um apoio, uma sequência, né? Como se fosse ali um continuador, né, que continua ali trazendo ali nos seus sábios livros, na sua forma de escrever, que é uma narrativa que chega a ser poética, os ensinamentos da doutrina, né? Então, ela está nos relatando, então ela diz, durante cerca de 20 anos, já vimos isso, continuando, e durante 20 anos convivi, por assim dizer, com esse irmão venerável cujas lições povoaram minha alma de consolações e esperanças, cujos conselhos procurei sempre pôr em prática e que hoje, como nunca, quando a existência já declina para o seu ocaso, fala-me mais ternamente ainda, no segredo do recinto mínimo onde estas linhas são escritas. Dentre os numerosos espíritos de suicidas com quem mantive intercâmbio através das faculdades mediúnicas de que disponho, um se destacou pela assiduidade e simpatia com que sempre me honrou, e principalmente pelo nome glorioso que deixou na literatura em língua portuguesa, pois tratava-se de romantista fecundo e talentoso, senhor de cultura tão vasta que até hoje de mim mesma indago a razão por que me distinguiria com tanta afeição se obscura, trazendo bagagem intelectual reduzíssima, somente possuía para oferecer ao seu peregrino saber, como instrumentação, o coração respeitoso e a firmeza na aceitação da doutrina, porquanto por aquele tempo nem mesmo cultura doutrinária eficiente eu possuía. Então esse livro veio ali bem antes, né, dela estar assim com um cabedal de conhecimento, com uma segurança muito grande, ele veio bem antes. Chamar-lhe-emos
vemos nestas páginas Camilo Cândido Botelho, contrariando, todavia, seus próprios desejos de ser mencionado com a verdadeira identidade. Então, ela acabou nos relatando, né? E Camilo Cândido Botelho, na verdade, era Camilo Castelo Branco. Camilo Castelo Branco, grande escritor da língua portuguesa, né, da literatura portuguesa, que tem belíssimos livros, mas ele pediu, né, para que ficasse um nome que não fosse exatamente o dele, né, por ser muito conhecido e não no sentido de não querer trazer a lição, né, mas como humildade mesmo, uma atitude ali que ele julgou ser acertada, né? Esse nobre espírito a quem poderosas correntes afetivas e espirituais me ligavam, frequentemente se tornava visível, satisfeito por se sentir bem querido e aceito. E há um cuidado também que os espíritos têm que tomar de não colocar o próprio nome como o autor da obra, porque senão pode ocorrer ali pedidos pelos familiares de direitos autorais, como aconteceu aqui no Brasil. Humberto de Campos, né, também muito conhecido, ele logo que desencarna, né, logo ele se torna, digamos, um cronista do além, um repórter do além, e nos trouxe belíssimas páginas. E ele assinava Humberto de Campos, mas a família, em dado momento, teve ali o movimento de lutar pelos direitos autorais, já que seria ali o familiar, né? Mas não conseguiram ganhar, porque é interessante, né, que ali o juiz levou em consideração, né, o livro espiritual vindo do espírito e acabou ali não dando os direitos autorais para a família, né? E a partir dali, então, ele passou a assinar Irmão X. Continuando, então. Até o ano de 1926, porém, só muito superficialmente ouvira falar em seu nome. Não lhe conhecia sequer a bagagem literária copiosa e erudita. Não obstante, veio ele a descobrir-me em uma mesa de sessão experimental realizada na fazenda do coronel Cristiano José de Souza, antigo presidente do Centro Espírita de Lavras. Dando-me, então, a sua primeira mensagem. Daí em diante, ora em sessões normalmente organizadas, ora em reuniões íntimas levadas a efeito em domicílios particulares ou no silêncio do meu aposento, altas horas da noite, dava-me apontamentos, noticiário periódico, escrito ou verbal, ensaios literários, verdadeira reportagem relativa a casos de suicídio e suas tristes consequências no além-túmulo, na época verdadeiramente atordoadores para mim. Porém, muito mais frequentemente, arrebatavam-me ele e outros amigos e protetores espirituais do cárcere corpóreo, a fim de, por esta forma cômoda e eficiente, ampliar ditados e experiências. Então, meu espírito alçava ao convívio do mundo invisível, e as mensagens já não eram mais escritas, mas narradas, mostradas, exibidas, a minha faculdade mediúnica, para que ao despertar maior facilidade eu encontrasse para compreender aquele que, por mercê inestimável do céu, me pudesse auxiliar a descrevê-las, pois eu não era escritora para o fazer por mim mesma. Então,
ela está nos narrando que esse livro não foi escrito como se fosse um ditado, né? Primeiro, ela era durante o desprendimento que poderia dar-se até durante o dia, né? Num processo hipnótico, ela seria arrebatada, como durante o sono, também se dando um processo hipnótico para que aquele sono ficasse mais profundo e nenhum ruído, nada fizesse com que ela voltasse ao corpo, prejudicando ali o aprendizado, a experiência vivenciada. E tudo isso com o objetivo dela vendo as cenas, ela vendo as situações, aquilo ficaria gravado na mente dela e depois, na hora da transcrição, com o auxílio do mesmo espírito, ela traria ali a narrativa, né? Então, meu espírito alçava ao convívio do mundo invisível, e as mensagens já não eram escritas, já vimos isso, mas narradas, mostradas, exibidas, né? Se descreviam, vamos aqui, se descreviam uma personagem ou alguma paisagem, a configuração do exposto se definia imediatamente. A proporção que a palavra fulgurante de Camilo ou a onda vibratória do seu pensamento as criavam, né? Então, retomando um pouco, estas páginas, portanto, rigorosamente não foram psicografadas, pois eu via e ouvia nitidamente as cenas aqui descritas. Observava as personagens, os locais, com clareza e certeza absolutas, como se os visitasse e a tudo estivesse presente, e não como se apenas obtivesse notícias através de simples narrativas, né? Porque o médium, muitas vezes, numa psicografia, ele pode estar até inconsciente, ou consciente, mas tão logo termina, aquilo se apaga da mente. Aqui não, ela estava desperta, vendo, né? Vendo tudo, como mostravam para ela uma narrativa, situações, ela via, sentia, né? E trazia para a escrita. Se descrevia uma personagem ou alguma paisagem, a configuração do exposto se definia imediatamente à proporção que a palavra fulgurante de Camilo ou a onda vibratória do seu pensamento as criavam. Foi mesmo por esta forma essencialmente poética, maravilhosa, que obtive a longa série de ensaios literários fornecidos pelos habitantes do invisível e até agora mantidos no segredo das jesuetas e não psicograficamente, né? Então, ela passou por essas experiências, né? Teve muito ensaio, muito aprendizado. Da psicografia, os espíritos que me assistiam apenas se utilizavam para os serviços de receituário e pequenas mensagens instrutivas referentes ao ambiente em que trabalhávamos. E posso mesmo dizer que foi graças a esse estranho convívio com os espíritos que me advieram as únicas horas de felicidade e alegria que desfrutei neste mundo, como a resistência para os testemunhos que fui chamada a apresentar à frente da grande lei, né? Ela está dizendo aqui, né, que foram as únicas horas de alegria que ela teve na vida dela, né? Com esse convívio, com essa vivência, com essas experiências, com esses espíritos amorosos. No entanto, as referidas mensagens e os apontamentos feitos ao despertar eram bastante vagos, não apresentando nem a feição romântica, nem as conclusões doutrinárias que depois para eles criou o seu compilador.
por lhes desejar aplicar meio suave de expor verdades amargas, mas necessárias no momento que vivemos. Perguntar-se-á, por que o próprio Camilo não o fez? Pois teria certamente capacidade para tanto. Responderei que, até o momento em que essas linhas vão sendo traçadas, ignoro tanto como qualquer outra pessoa. Jamais perquiri, aliás, dos espíritos, a razão de tal acontecimento. De outro lado, durante cerca de 4 anos, vi-me na impossibilidade de manter intercâmbio normal com os espíritos por motivos independentes de minha vontade. E quando as barreiras existentes foram arredadas do meu caminho, o autor das mensagens só acudiu aos meus reiterados apelos a fim de participar sua próxima volta à existência planetária. Encontrei-me, então, em situação difícil para redigir o trabalho, dando feição doutrinária e educativa às revelações concedidas ao meu espírito durante o sono magnético, as quais eu sabia desejarem as nobres entidades assistentes fossem transmitidas à coletividade, pois eu não era escritora, não me sobrando capacidade por mim mesma tentar a experiência. Então, quando ela voltava ao corpo, depois daqueles desdobramentos que o Camilo mostrava para ela, as cenas todas, a que compuseram o livro, né? Foram 4 anos ali em que ela se dedicou a isso e ela ia anotando, né? Ia anotando, mas não tinha uma afeição e a riqueza de um livro, né, que de uma forma ali que atrai o leitor, né, e isso faltava, né, porque ele foi relatando, mostrando, então ela tinha os apontamentos todos, mas precisaria ali para criar o romance, né, de uma forma verdadeira, mas dentro de um quadro ali de literatura, né, e ela nunca perguntou por quê, né? Mas não foi ele que trouxe esse cuidado de deixar o livro pronto, como acontece, como a gente vê as obras do Chico. Ele vai psicografando, quando termina tem as correções, né? É um livro pronto, as do Divaldo, né? Enfim, normalmente é assim que acontece. Aqui foi diferente, né? Releguei-os, todos esses estudos, né, portanto, ao esquecimento de uma gaveta de secretária. E orei, suplicando auxílio e inspiração, porque ela sabia que aquilo tinha uma razão de ser, né? Foram muitos desdobramentos, muitas vivências. Até que, há cerca de 1 ano, recebi instruções a fim de prosseguir, pois ser-me-ia concedida a necessária assistência. Prosseguindo, porém, direi que tenho as mais fortes razões para afirmar que a palavra dos Espíritos é cena viva e criadora, real e perfeita. Em sendo também uma vibração do pensamento capaz de manter, pela ação da vontade, o que desejar. Durante cerca de 30 anos, tenho penetrado de algum modo os mistérios do mundo invisível, e não foi outra coisa o que lá percebi. É de notar, todavia, que ao despertar, a lembrança somente me acompanhava quando os assistentes me autorizavam a recordar. Na maioria das vezes em que me foram facultados esses voos, apenas permaneceu a impressão do acontecido, a íntima certeza de que convivera por instantes com os espíritos, mas não a lembrança. Os mais insignificantes detalhes poderão ser notados quando um espírito iluminado ou apenas esclarecido falar, como por exemplo, uma camada de pó sobre um móvel,
um esvoaçar de brisa agitando um cortinado, um véu, um laço de fita gracioso, mesmo com o brilho da seda no vestuário feminino, o estrelejar das chamas na lareira e até o perfume, pois tudo isso tive ocasião de observar na palavra mágica de Camilo, de Victor Hugo, de Charles, que foi o pai dela, e até do apóstolo do Espiritismo no Brasil, Bezerra de Menezes, a quem desde o berço, então estava lá o Leon Denis na França e o Dr. Bezerra aqui no Brasil. Então, o apóstolo Dr. Bezerra de Menezes, a quem desde o berço fui habituada a venerar por meus pais. Certa vez, em que Camilo descrevia uma tarde de inverno rigoroso em Portugal, juntamente com um interior aquecido por lareira bem acesa, senti-me invadir-me tal sensação de frio que tiritei, buscando as chamas para aquecer-me, enquanto, satisfeito com a experiência, ele se punha a rir. Aliás, o fenômeno não será certamente novo. Não foi por outra forma que João Evangelista obteve os ditados para o seu Apocalipse, e que os profetas da Judéia receberam as revelações com que instruíam o povo. Então, são fenômenos mediúnicos. No Apocalipse, versículo 10 e 11 e seguintes do primeiro capítulo, o eminente servo do Senhor positiva o fenômeno a que aludimos em pequenas palavras. Eu fui arrebatado em espírito. É isso mesmo que João coloca, né? Não havia estudos de mediunidade, né? Mas exatamente isso que ele está dizendo. Eu fui arrebatado em espírito um dia de domingo e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: o que vês, escreve-o em um livro e envia-o às 7 igrejas. Então, tudo foi sendo mostrado para João, o evangelista, já idoso, na ilha de Patmos, exilado, e ele foi vendo e foi escrevendo, etc, etc, etc. E todo o importante volume foi narrado ao apóstolo assim, através de cenas reais, palpitantes, vivas, em visões detalhadas e precisas. O Espiritismo tem amplamente tratado de todos esses interessantes casos para que não se torne causa de admiração o que vimos expondo. E no primeiro capítulo da magistral obra de Allan Kardec, A Gênese, existe esse tópico, certamente muito conhecido dos estudantes da doutrina dos espíritos. Então, ali na Gênese, tem esse tópico. As instruções dos espíritos podem ser transmitidas por diversos meios, pela simples inspiração, pela audição da palavra, pela visibilidade dos espíritos instrutores, nas visões e aparições, quer em sonho, quer em estado de vigília, do que há muitos exemplos no Evangelho, na Bíblia e nos livros sagrados de todos os povos. Longe de mim a veleidade de me colocar em plano equivalente ao daquele missionário acima citado, isto é, João Evangelista. Pelas dificuldades com que lutei a fim de compor este volume, patenteadas ficaram ao meu raciocínio as bagagens de inferioridades que me deprimem o espírito. O discípulo amado, porém, que, em sendo um missionário escolhido, era também modesto pescador. Teve, sem dúvida,
o seu assistente espiritual para poder descrever as belas páginas aureoladas de ciência e ensinamentos outros, de valor incontestável, os quais romperiam dos séculos glorificando a verdade. É bem provável que o próprio mestre fosse aquele assistente. Sem dúvida, sem dúvida. Não posso ajuizar quanto aos méritos desta obra. Proíbe-me durante muito tempo levá-la ao conhecimento alheio, reconhecendo-me incapaz de analisá-la. Não me sinto sequer à altura de rejeitá-la, como não ouso também aceitá-la. Vós o fareis por mim. De uma coisa, porém, estou bem certa, é que essas páginas foram elaboradas do princípio ao fim, com o máximo respeito à doutrina dos Espíritos e sob a invocação sincera do nome sacrossanto do Altíssimo. Ivone de Amaral Pereira, Rio de Janeiro, dos 18 de maio de 1954. E tenham certeza que foi muito desgastante tudo que ela viveu, tudo que ela experimentou, porque nós vamos ver, né, no decorrer da narrativa, as dificuldades, né, os dramas íntimos, as situações dolorosas que nos serão narradas, mas que nos trazem muito aprendizado. Então teremos contato com alguns momentos belíssimos, outros de descrição de situações mais dolorosas, mas importantes tanto quanto os momentos belíssimos, porque compõem o nosso aprendizado. É preciso que nos debrucemos nos estudos, né? É preciso que entendamos os mecanismos da vida, é preciso que afastemos de nós ideias de suicídio, que nascem da nossa ingratidão, do nosso desânimo, do tédio, né? Das nossas angústias quando não sabemos higienizar a nossa casa mental, buscando a confiança em Deus e no nosso Mestre Jesus. Então, que Deus nos ampare, nos auxilie, que nos envolvam em sua paz. Que fiquemos em paz.